O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, terça-feira, dia 05 de maio, nós nos colocamos mais uma vez diante do Evangelho de hoje e antes de qualquer explicação, eu quero te convidar a diminuir o ritmo por alguns instantes, a respirar com calma, a deixar de lado por um momento tudo aquilo que já está ocupando a sua mente desde cedo. Talvez o seu dia já tenha começado com pressa, com preocupações, com responsabilidades batendo a porta, e por isso esta palavra chega como um lugar de descanso para a sua alma. Eu não sei exatamente como foi o seu despertar hoje, mas sei que há muitas pessoas que acordam carregando um peso que ninguém vê, um peso silencioso, que não aparece nas conversas, que não se traduz facilmente em palavras, mas que está ali, presente, acompanhando cada passo. Talvez você esteja seguindo o seu dia normalmente por fora, mas por dentro exista uma inquietação, uma dúvida, um cansaço que não passou com o sono. E é justamente para esse lugar que Deus direciona a palavra de hoje, não para a parte da sua vida que está organizada, mas para aquela parte que você ainda não conseguiu resolver, não para aquilo que está sob controle, mas para aquilo que te escapa, que te preocupa, que te faz pensar demais. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus diante de uma multidão que o segue, não apenas por curiosidade, mas porque sente que há algo nele que pode tocar a vida de forma real. Entre essas pessoas estavam também aqueles que não sabiam exatamente o que esperar, mas tinham uma necessidade, uma fome, uma carência. E talvez você esteja aqui exatamente assim, não com todas as respostas, não com uma fé perfeita, mas com uma necessidade no coração. Talvez seja uma necessidade de paz, de direção, de alívio, de entender melhor o que está acontecendo na sua vida, e isso já é suficiente para Deus começar a agir. Há um momento muito marcante nesse Evangelho em que Jesus percebe a necessidade da multidão antes mesmo que alguém peça algo diretamente. Ele vê a fome antes que se transforme em desespero. Ele enxerga a limitação antes que vire frustração. Isso nos ensina algo muito profundo sobre o coração de Deus. Ele não espera que você tenha as palavras certas para te escutar. Ele não precisa que você organize tudo para então se aproximar. Ele vê antes. Talvez você tenha tentado explicar para alguém o que está sentindo e não tenha conseguido. Talvez você mesmo não saiba colocar em palavras o que está passando dentro de você, mas Deus entende o que nem você consegue explicar. E é nesse cenário que Jesus faz uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de significado. Ele pergunta: onde compraremos pão para que eles possam comer? Essa pergunta não nasce da dúvida, mas do cuidado. É como se ele estivesse trazendo os discípulos para dentro daquilo que ele já sabia que faria. E aqui existe uma chave importante para a sua vida hoje. Deus, muitas vezes, permite que a gente enxergue a nossa limitação, não para nos deixar sem saída, mas para nos ensinar a confiar além daquilo que vemos. Talvez hoje você esteja olhando para a sua realidade e vendo apenas o que falta
falta de recursos, falta de tempo, falta de solução, falta de respostas. Talvez você esteja pensando: eu não tenho o suficiente para lidar com isso. Ei, humanamente, pode ser verdade, mas o Evangelho não termina naquilo que você não tem. Ele começa justamente ali, porque Deus não depende da abundância que você possui. Ele começa a agir a partir daquilo que você coloca nas mãos dele. Mesmo que pareça pouco, permaneça comigo, porque no próximo trecho nós vamos continuar nessa mesma linha, aprofundando como Deus transforma o pouco em suficiente, sem quebrar esse fluxo de calma, direção e confiança que começou agora. E quando o Evangelho continua, aparece um detalhe que pode passar despercebido, mas que carrega uma força imensa para quem está vivendo dias de incerteza. Um dos discípulos encontra um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Era pouco, muito pouco, diante de uma multidão inteira. E talvez você esteja exatamente assim hoje, olhando para a sua vida e pensando: isso é tudo que eu tenho, pouca energia, pouca paciência, poucos recursos, pouca clareza, pouca força para continuar lidando com tudo. Às vezes, o problema não é apenas o tamanho do desafio, mas a sensação de que aquilo que temos não é suficiente para enfrentá-lo. E isso gera ansiedade, gera comparação, gera medo de não dar conta. Mas o Evangelho nos mostra algo diferente do que estamos acostumados a pensar. Deus não rejeita o pouco. Ele não diz: volte quando tiver mais. Ele não diz: isso não serve. Ele recebe. E esse é um ponto de virada espiritual muito importante, porque o milagre não começa quando tudo está resolvido. Começa quando algo é entregue. Talvez você tenha esperado o momento certo, a condição ideal, o dia em que tudo faria sentido para então confiar mais em Deus. Mas hoje a palavra te conduz para um caminho mais simples e mais verdadeiro. Entregar o que você tem hoje, do jeito que está, pode ser pouco tempo de oração, pode ser uma fé ainda frágil, pode ser um coração cansado, pode ser uma tentativa de continuar mesmo sem entender tudo. Ainda assim, isso tem valor diante de Deus. O menino do Evangelho não tinha muito, mas teve disposição de oferecer. E às vezes é isso que falta em nós, não recursos, mas entrega. Nós guardamos o pouco, achando que não fará diferença, quando, na verdade, é justamente esse pouco que Deus quer usar como ponto de partida. Talvez hoje o Senhor esteja te perguntando, de forma muito suave: o que você pode colocar nas minhas mãos? Não é o que você gostaria de ter, não é o que você imagina que seria suficiente, é o que você tem agora. Porque quando o pouco é entregue, deixa de ser limite e se torna matéria-prima para o milagre. E então, Jesus toma aqueles pães e peixes, dá graças e começa a distribuir. Perceba isso com calma. Antes de multiplicar, ele agradece. Isso muda completamente a forma como olhamos para a nossa própria vida. A gratidão vem antes da transformação visível. Talvez você esteja esperando algo mudar para então agradecer, mas o Evangelho mostra o caminho contrário. A gratidão abre espaço
para que o milagre aconteça, mesmo que hoje você não veja tudo resolvido, ainda existe algo pelo qual agradecer. E esse gesto simples reposiciona o coração, ele tira o foco da falta e coloca na presença, e quando a presença de Deus ocupa o centro, aquilo que parecia insuficiente começa a ganhar outro significado. A multiplicação não acontece de forma barulhenta, não vem com espetáculo. Ela acontece no processo, na distribuição, no movimento, e talvez isso fale muito com a sua realidade hoje, porque nem sempre as coisas mudam de uma vez. Às vezes a resposta vai acontecendo aos poucos, no decorrer do caminho, um dia de cada vez, uma força que aparece no momento certo, uma solução que surge quando parecia não haver saída, uma paz que se instala mesmo sem explicação. É assim que Deus costuma agir na vida de quem confia. E eu sinto que há pessoas ouvindo essa palavra que estavam se cobrando demais, achando que precisam ter tudo sob controle, que precisam resolver tudo rápido, que precisam dar conta de tudo sozinhas. Mas hoje, Deus te convida a um outro movimento. Não é carregar mais, é entregar, não é controlar mais, desconfiar. Não é esperar ter tudo, é colocar o pouco nas mãos dele e permanecer caminhando. Fique comigo, porque no próximo trecho vamos continuar nessa mesma linha, permitindo que essa palavra vá organizando o seu interior com calma, trazendo direção e sustentando o seu coração para o restante do dia. E à medida que o Evangelho avança, algo muito significativo acontece sem alarde, quase de forma silenciosa, mas profundamente transformadora. Todos começam a comer e todos ficam saciados, não alguns, não os mais fortes, não apenas aqueles que estavam mais próximos, todos. Isso revela algo muito importante para o seu coração hoje. Quando Deus age, Ele não faz pela metade, Ele não alcança apenas uma parte da sua vida e deixa o resto vazio. Ele cuida por inteiro, mesmo que esse cuidado aconteça no tempo certo, no ritmo certo. Talvez você tenha a sensação de que algumas áreas da sua vida estão sendo atendidas, enquanto outras continuam em espera, e isso gera uma inquietação interna, como se faltasse algo para que tudo estivesse em paz. Mas o Evangelho te convida a confiar em um Deus que vê o todo. Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo aquilo que você ainda não percebeu. Ele conhece as áreas mais frágeis, os pontos mais sensíveis, os lugares onde a alma ainda sente falta de algo que traga descanso. E quando ele começa a agir, ele não esquece nenhuma dessas partes. Há um detalhe que toca profundamente a nossa maneira de viver. Depois que todos se alimentaram, Jesus pede que recolham o que sobrou, para que nada se perca. E isso também fala muito com a sua história. Nada do que você viveu é descartado por Deus. Nenhuma experiência, nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhum momento de espera é inútil aos olhos dele. Aquilo que você pensou que foi desperdício, Deus pode transformar em aprendizado. Aquilo que você julgou como perda, Ele pode ressignificar como crescimento. Às vezes, olhamos para trás com um certo peso
pensando no que não deu certo, no que não aconteceu como planejado, nas oportunidades que escaparam, mas o olhar de Deus é diferente. Ele recolhe, ele guarda, ele transforma até aquilo que parece ter sido sobra, ela usa. E isso traz uma paz muito grande para quem carrega arrependimentos ou frustrações, porque significa que a sua história não está quebrada, ela está sendo conduzida. Talvez hoje você esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram, por que certos caminhos foram assim, por que algumas portas se fecharam, e mesmo sem ter todas as respostas agora, você pode descansar nessa certeza. Deus não desperdiça nada. Tudo pode ser integrado, curado e transformado nas mãos dele. E é nesse ponto que o coração começa a desacelerar, porque já não precisa mais carregar o passado como um peso, pode começar a olhar para ele como parte de um processo que ainda está sendo escrito. O Deus do Evangelho não trabalha apenas com o que está diante dos olhos, ele trabalha com aquilo que ainda será revelado. E talvez o maior convite desta palavra para a sua terça-feira seja esse caminhar com mais leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais sozinho tentando resolver tudo. Deus está envolvido na sua história. Ele está no pouco que você ofereceu. Ele está na multiplicação que você talvez ainda não percebeu completamente. Ele está no cuidado silencioso que vem sustentando você até aqui. E ele continuará. Talvez o seu dia ainda tenha muitas tarefas, muitas responsabilidades, muitos desafios, mas agora você pode atravessá-lo com um outro olhar, um olhar que não está fixo apenas na falta, mas na presença, um olhar que não se baseia apenas no que é visível, mas na confiança de que Deus já está agindo, mesmo quando você não vê. Permaneça comigo, porque no próximo e último trecho, vamos concluir essa meditação conduzindo o seu coração a um lugar de descanso. Fechamento e entrega, mantendo essa mesma linha suave e contínua que começou desde o início e agora, ao chegarmos ao fim deste momento, eu quero te convidar a permanecer por alguns segundos em silêncio interior, como quem guarda algo precioso que acabou de receber. O Evangelho de hoje não terminou apenas com uma multidão alimentada, mas com corações que experimentaram um cuidado real, concreto, próximo, e é isso que Deus continua fazendo na sua vida, mesmo quando você não percebe todos os detalhes. Talvez você tenha começado esta terça-feira com a sensação de que não teria o suficiente para dar conta de tudo. Talvez tenha sentido que o pouco que você tem não seria suficiente para enfrentar os desafios do dia, mas agora, depois dessa palavra, algo dentro de você já não é o mesmo, porque você entendeu que Deus não espera que você tenha tudo, Ele apenas te convida a confiar com o que você tem. E isso muda o peso que você carrega. Você não precisa mais provar que consegue sozinho, não precisa mais sustentar tudo com as próprias forças, não precisa mais viver tentando controlar cada detalhe do que ainda está por vir. Você pode caminhar com confiança, pode atravessar o restante do seu dia com mais calma, sabendo que existe uma presença que te acompanha, que te sustenta
que transforma o pouco em suficiente e que cuida de cada parte da sua história. Talvez os problemas ainda estejam aí, talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas algo mais importante já aconteceu. O seu coração foi reposicionado, e quando o coração encontra esse lugar de confiança, a vida começa a ser vivida de outra forma, com mais paz no meio da correria, com mais clareza no meio da dúvida, com mais força no meio do cansaço e com mais esperança, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Eu quero que você leve isso com você ao longo desta terça-feira. Dia 0, 5 de maio. Deus já viu o que você precisa. Deus já começou a agir e Deus não vai parar no meio do caminho. Se em algum momento do seu dia a ansiedade voltar, se a preocupação tentar ocupar novamente o seu pensamento, lembre-se desse evangelho, lembre-se do pouco que foi entregue, lembre-se da gratidão que veio antes do milagre, lembre-se de que todos foram saciados e lembre-se de que nada foi perdido. Essa é a forma de Deus agir, silenciosa, profunda, constante. E se esta palavra falou ao seu coração de alguma forma, eu te convido com carinho a permanecer conosco. Inscreva-se no canal para continuar recebendo diariamente o Evangelho de hoje. Porque a cada novo dia, Deus prepara uma mensagem específica para te sustentar, te orientar e te fortalecer. E se você sentir no coração, deixe também nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração. Pode ser algo simples, uma palavra que represente aquilo que você está vivendo agora. Nós queremos rezar com você e por você, porque aqui ninguém caminha sozinho. Talvez alguém que você conhece também esteja precisando de uma palavra como essa hoje. Se for assim, compartilhe este momento. Às vezes uma mensagem chega exatamente na hora certa para impedir que alguém desista. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, o seu trabalho, a sua família e tudo aquilo que você carrega no coração. Que a paz de Deus, que não depende das circunstâncias, permaneça com você ao longo de toda esta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.